Olá, meus amores. Nós estamos aqui para mais uma aula, né? Aula de português. Vamos iniciar nesse momento com a nossa correção. Então, esteja aí com o seu caderno aberto na correção para fazer a correção e o seu livro de português do lado. Organize esses materiais aí perto de você. Então, com o caderno aberto, nós vamos iniciar a correção da aula anterior. Sublinhe os pronomes possessivos nas frases a seguir. Comprei nosso carro com o dinheiro da poupança. Então, pronome possessivo é nosso. Você visualiza aí em cada frase o pronome possessivo destacado. Na frase B, seus. Depois, no final, meus. Na frase C, seus. Na D, teus. Segunda questão. Assinale a opção em que todas as palavras são paroxítona. A opção é a letra C. E aí, você acertou? Você tem que revisar esse conteúdo de acentuação de palavras, para você fixar as regras das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Terceira questão. Que classes gramaticais formaram os substantivos compostos abaixo? Amor perfeito, substantivo mais adjetivo. Sexta-feira, numeral mais substantivo. E arranha-céu, verbo mais substantivo. Pronto? Conseguiu fazer a sua correção? Houve aí alguma dificuldade? Qualquer coisa assim de dificuldades? Olhe o seu livro de português, reveja vídeos com as revisões de acentuação para você poder fixar esses conteúdos. E agora vamos iniciar um novo conteúdo que você vai abrir agora seu livro na página 78. Livro de português, página 78. Já está lá na página 78. Vamos lá. Vamos estudar sobre preposição e locução prepositiva. Assim como você estudou substantivo, adjetivo, numeral nas séries anteriores, verbo, preposição é uma classe gramatical também. É uma classe gramatical invariável. Qual é a função da preposição? A preposição, ela liga palavras, estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Exemplo, como as pessoas fazem para se comunicar? O para aí é a preposição. Note, se tirarmos o para, a preposição, a frase ficaria: como as pessoas fazem se comunicar? Viu como não tem o sentido? Nesse caso, a gente usa a preposição para dar um sentido completo à frase, ao que está falando, para haver um entendimento. Então, a preposição, ela liga palavras, estabelecendo essa relação de sentido, para dar sentido ao que está falando. Próxima frase. O livro está sobre a mesa. Tirando a preposição, ficaria: o livro está à mesa. Então, a preposição sobre, ela vai estabelecer essa relação de sentido do início da frase para o seu final. Próximo exemplo, irei ao cinema com meus amigos. Olha aí o com, vamos tirar o com da frase. Irei ao cinema, meus amigos. Viu a importância que tem a preposição? Então, no decorrer dos estudos, você vai aprender, tem um quadro que eu vou mostrar agora, das preposições. Você precisa estudar para você poder identificar em uma frase a preposição e a relação de sentido que ela está fazendo.
Pronto? Repetindo, a preposição, ela liga palavras, estabelecendo uma relação de sentido entre elas. São preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Pronto. O que é que você tem que fazer? Você tem que estudar essas preposições para poder identificá-la em uma frase e saber a relação de sentido que a mesma está transmitindo. Exemplos: meus amigos são de Fortaleza. Olha aí a preposição de, ficaria: meus amigos são Fortaleza, né? Tá vendo? Vendo aí a relação de sentido, como é importante? Vamos prosseguir. Eu sou de Curitiba. O de, novamente aí, está na hora da academia. O João é dono de um hotel. Marcos estava te esperando com muita alegria. Então, estão destacadas aí as preposições de, da e o com. Pronto. Agora nós temos a locução prepositiva. O que seria a locução prepositiva? Ela é formada por duas ou mais palavras, sendo a última delas uma preposição. Ela tem o mesmo valor da preposição, estabelecer sentido na frase, fazer essa relação de sentido na frase. Vamos agora conhecer? O mercado fica bem em frente ao banco. Em frente ao é a locução prepositiva. Pedro viu a namorada dele através de um binóculo. Através de. Ela ganhou o chocolate, apesar de não merecer. Apesar de. Saímos embaixo de chuva. Embaixo de. Note, locução prepositiva ela é formada por duas ou mais palavras, mas com o mesmo sentido, mesma função da preposição. Você note que na locução prepositiva nós temos no final a preposição. São locuções prepositivas. A fim de, antes de, ao redor de acordo com, junto de, por entre, por meio de. Pronto, essas são as principais que é mais comum vermos nas orações. Agora, como nós vimos que a preposição ela faz essa relação de sentido, vamos estudar um pouco agora o valor semântico das preposições. Ao falar em semântica, torna-se necessário entender o seu significado. Qual é o sentido daquela preposição na frase? O sentido estabelece lá. Ela relaciona o significado estabelecido pelas palavras dentro de um contexto linguístico. Vamos aí com calma e você vai conseguir entender. Relações semânticas das preposições. Dê uma olhadinha aí. Vamos lá, uma olhada. Pronto. Vamos aí para o número 1, modo. Sentido de modo, a maneira. Lavei a louça com empenho. Esse com, essa preposição com, ela está no sentido de modo, a maneira com que ele lavou, com toda aquela dedicação, com todo aquele empenho. Posse, é a número 2. A casa é de Ana. Quem é a casa? Quem é a possuidora da casa? A Ana. Então, de está na relação de posse. Como eu poderia dizer, a casa é de Ana, eu poderia dizer a agenda é de Maria. Companhia. Fui ao cinema com meus pais. Não fui ao cinema sozinho. Eu fui com meus pais. Ó, o com aí está na relação de companhia, no sentido.
instrumento, material, né? Objeto. Então, vamos lá. Lavei as roupas com sabão líquido. Qual foi o que eu usei, o instrumento que eu usei para lavar as roupas? Eu usei sabão líquido. Então, esse com está estabelecendo instrumento que eu utilizei. Agora, veja, modo, uma preposição, ela pode ter vários sentidos. Você percebeu? Ela pode estar o com, preposição com, de modo, né, a maneira, também em companhia, o com, e instrumento usado também a mesma preposição com. Matéria, matéria, o material que foi feito. O copo é de vidro. Então, foi o vidro, do vidro se transformou em copo. Então, o de é matéria. Como eu poderia dizer, a cadeira é de madeira, a casa é de barro. Pronto? Vamos novamente. Relações semânticas das preposições: modo, posse, companhia, instrumento e matéria. Fica só por aí? Não. No decorrer das outras aulas, a gente vai assim vendo outros sentidos e passando para você. Mas vamos aprender esses aí: modo, posse, companhia, instrumento e matéria. No seu livro você poderá até encontrar outros, bom? Mas aí vai requer assim muito estudo para que você chegue a esse entendimento. É assim mesmo. Pode sentir dificuldade no início, mas depois vai melhorando. É nossa primeira aula sobre preposição e locução prepositiva. Então vamos lá? Vamos prestar atenção na preposição sobre e sob. São duas preposições. Sobre significa em cima. Olha aí, o gatinho está em cima aí de uma mesa. Então, quando eu utilizo sobre, é para dizer que está em cima. Sob significa embaixo. Olha o gatinho aí embaixo. Então, sobre, eu só utilizo quando eu vou dizer que algo está em cima. Tipo, o copo está sobre a mesa. O livro está sobre a mesa. Sob significa embaixo. O cachorro está sob a cadeira, para dizer que ele está embaixo da cadeira. Pronto. E agora nós vamos para a página 78 e 79 do seu livro. Novamente, nós temos aí na primeira questão da tarefa, você vai resolver preposição e locução prepositiva. Nós temos um quadro verde. Assim, você volte novamente às explicações, foi a mesma que eu dei agora, para reforçar essa explicação, dê uma estudadinha aqui, ó, um momentozinho para estudar. Pronto? Aí depois você vai para a primeira questão, que é para ler o texto e sublinhar a frase em que a palavra destacada indica por meio de. Aí requer uma leitura atenciosa. Por meio de. Caso você não consiga, mas tente ler o texto. Segunda questão. Escreva que a palavra em, a preposição em, indica em cada frase. Nós temos a relação de sentido de lugar, forma em que alguma coisa se expressa, para número 2, e a 3 se referindo ao tempo. Talvez você sinta um pouco de dificuldade aqui, mas é assim mesmo, viu? Você vai tentando, vai lendo, vai vendo mais as explicações nesse quadro verde, passando o vídeo novamente, para você obter esse entendimento. Aos poucos você vai conseguindo, tá bom? Aí, a letra A, você vai ter que enumerar ou 1, ou 2, ou 3. A B também, e a C e a D. Para isso, você tem que ler com bastante atenção, para saber o sentido de lugar, forma em que alguma coisa se expressa ou o tempo. Pronto? Questões da página 79. Terceira questão. A terceira questão está no valor semântico, de novo, aqui das preposições. Nós temos a companhia,
o instrumento e o modo que vimos agora no vídeo. Você vai lendo e vai levando, vai fazendo essa ligação para o seu sentido da preposição. Primeiro, tente identificar em cada frase aí a preposição. A quarta questão também requer, assim, muita atenção. Muita atenção. Nós temos do 1 até o 8. Aí, nós temos o de várias vezes com um sentido diferente. Então, você pode sentir dificuldades aqui nesse momento, mas, como eu falei para você, com o pesar dos estudos, nós vamos conseguir. Você vai tentar, certo? Para na próxima aula fazermos essa correção e você aprender um pouquinho mais. A quinta questão é sobre a preposição. Sob e sobre. Tente aí, através das gravuras, verificar, certo? Se você vai conseguir marcar o X naquilo que está pedindo a questão. Então, aguardo você na próxima aula, faça a sua tarefa. Se sentir dificuldade, é natural, assim mesmo. Aos poucos nós vamos conseguindo isso. Apesar da nossa distância, mas eu tenho certeza que você está dedicando e está estudando, certo? Então, até a nossa próxima aula, faça a sua tarefa, faça aquilo que você entendeu e na próxima aula nós tiraremos, assim, algumas dúvidas suas, pelas minhas explicações e correções. Quem sabe, né? Você consegue aí aprender, mesmo assim à distância, você tentando compreender. E a tia aqui desse lado, tentando também te ajudar. Então, beijo e até a nossa próxima aula.